Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor, graças te damos por esse dia. Ó Senhor Jesus, nessa manhã queremos declarar o nosso amor a Ti. Ó Senhor Jesus, também queremos declarar, Senhor, que somos dependentes de Ti. Por isso, Senhor, venha ser conosco. Ó, venha nos ajudar a estar prosseguindo dia após dia, até a Tua volta. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? O Ler com Oração de hoje diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 28. Senhor Jesus, a formação de um ministro da nova aliança. No contexto em que estamos vivendo e à luz da palavra atual, veremos que o ministro da nova aliança é formado por 5 itens. Hoje apresentaremos 4 deles. O primeiro item refere-se ao recebimento da comissão divina. Aqui vemos que um ministro da nova aliança não surge com base em coisas que ele faz, mas de uma comissão que ele recebe de Deus. Ao olhar para a história e para os ministros que nos precederam, percebemos que eles receberam uma comissão do Senhor. Por exemplo, Eliseu, quando soube que Elias estava para morrer, pediu que lhe fosse concedida a porção dobrada de seu espírito. Ou seja, ele queria o mesmo fogo, o mesmo encargo que havia em Elias. De igual modo, o apóstolo Paulo afirmou que não foi desobediente à visão celestial. Que nos derramemos em oração diante do Senhor, pedindo-lhe tal experiência. O segundo item diz respeito à constituição da palavra fundamental e profética. É fundamental que um ministro da nova aliança leia a Bíblia e os livros espirituais, pois seu conhecimento da palavra não pode ser superficial. É preciso ler, estudar e se aprofundar na palavra fundamental, isto é, a que estabelece os fundamentos da fé cristã. Além disso, o ministro também deve estar atualizado com a palavra atual do Senhor, pois ela traz direção para a nossa vida e nosso ministério. Hoje, por meio da tecnologia, podemos acompanhar de perto a palavra profética. Graças ao Senhor. O terceiro item mostra que um ministro da nova aliança é formado pela experiência das riquezas de Cristo. Não se trata apenas de conhecer a palavra, mas de experimentar as riquezas de Cristo. Um ministro da nova aliança experimenta a reconciliação, o perdão dos pecados, a justificação, a santificação, a transformação, a conformação e a glorificação. Ele não fica na esfera da doutrina, mas aplica essas verdades em seu viver. Além disso, a Bíblia apresenta inúmeros aspectos que compreendem as insondáveis riquezas de Cristo. Todas as riquezas de Deus estão contidas nele, e tudo o que precisamos também está nele. Em 1 Coríntios, por exemplo, Cristo é apresentado como alimento e bebida espiritual, como a sabedoria e o poder de Deus, como a redenção e a santificação. À medida que lemos a Bíblia, encontramos riquezas e mais riquezas de Cristo. Muitas figuras nos remetem a Ele, e como ministros da nova aliança, não podemos conhecê-lo apenas como nosso Salvador, mas precisamos ampliar em nossa experiência o espectro de Cristo, do que Cristo é. No quarto item, vemos o sofrimento e as tribulações mediante a obra da cruz. Essa experiência é extremamente necessária e não há como escapar dela. Em Colossenses, Paulo afirmou: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo. Esse não é um sofrimento por causa das besteiras que fazemos, mas por causa da Igreja, do corpo de Cristo. As aflições mencionadas por Paulo envolvem pressão psicológica, tensão emocional e cansaço físico. Mas o que resta das aflições de Cristo? Podemos classificar as aflições de Cristo em 2 categorias:
A primeira das quais diz respeito aos sofrimentos de Cristo por nossa redenção. Quanto a esse aspecto, não há o que completar, já foi consumado. A segunda, por sua vez, refere-se às aflições de Cristo por causa da Igreja. Nesse sentido, ele está de pé, intercedendo diariamente por cada um de nós. Aleluia! Ele estava em pé quando Estevão era apedrejado. Semelhantemente hoje, o Senhor, como sumo sacerdote, está andando entre nós, no meio dos candelabros de ouro, encorajando-nos e chamando-nos. Paulo disse que se tornou ministro não para completar as aflições concernentes à redenção, mas a favor do corpo de Cristo. Como ministro da nova aliança, é um privilégio sofrer pela Igreja. Todo esse sofrimento tem um propósito: ajudar os filhos de Deus a ser maduros em Cristo. Para tanto, Paulo se esforçava e se afadigava o máximo possível, lançando mão do poder que havia em seu interior. Esse é o trabalho de um ministro da nova aliança. Em 2 Coríntios, Paulo mostra que os sofrimentos pelos quais passamos servem para consolar outros. Quando passamos por sofrimentos, somos consolados por Deus, para que possamos também consolar outros. Esse consolo significa encorajamento. Portanto, quando passarmos por tribulação, que no grego é tilípsis, e significa prensa, pressão, sufoco, opressão, aflição, tribulação, angústia e dilema, essas experiências serão muito úteis para aliviar-nos o sofrimento de outros que, porventura, venham a passar pela mesma situação. Tudo faz parte do arranjo e do ordenamento divino. Se os sofrimentos abundam, o encorajamento divino superabunda. Portanto, como ajudaremos as pessoas se não passarmos por tribulações? As provações pelas quais passamos nos ajudam a conhecer as necessidades humanas e, consequentemente, a ser efetivos em vossa pregação. Foi exatamente por isso que Jesus tornou-se homem, para conhecer a natureza humana. Em sua humanidade, Jesus conheceu todas as fraquezas humanas e hoje, como sumo sacerdote, ele pode compadecer-se de nós. Quando nos sentirmos fracos e desencorajados, podemos aproximar-nos confiadamente junto ao trono da graça para recebermos socorro. Hoje, o Senhor vive intercedendo por nós, suprindo-nos de encorajamento que muitas vezes nos falta. Esse ciclo de passar por sofrimento, ser encorajado pelo Senhor e ser usado por Ele para encorajar outros, faz parte do viver de um ministro da nova aliança. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Aleluia! Hoje nós vamos ver, amados, sobre a formação do ministro da nova aliança. Amém? E nessa formação, nós vamos ver que há 5 itens que compõem essa formação do ministro da nova aliança. Amém? E hoje vamos ver 4 deles, amém? Oh, Senhor Jesus! Amados, o primeiro deles é que essa comissão que recebemos, ela é divina. Oh, Senhor Jesus, que maravilha! Ou seja, eu e você não escolheu para ser o ministro da nova aliança, não é mesmo? Mas o Senhor nos escolheu e nos comissionou. Lá em 2 Coríntios 3 fala que Ele até nos habilitou. Aleluia por isso, não é mesmo? Lá no Antigo Testamento, nós vemos um homem chamado Eliseu. Oh, Senhor Jesus! Eliseu era aquele que cooperava com Elias. Senhor Jesus! Amados, e antes de Elias ser tomado, ele pediu porção dobrada do seu espírito. Amados, e ele recebeu. Que maravilha, né? O que Eliseu queria mesmo era ter o mesmo encargo. Ó Senhor Jesus, ter o mesmo fogo no seu espírito que Elias tinha. Senhor Jesus, que maravilha, amados. Que eu e você também almejem isso, né? Dessa forma nós vamos estar crescendo mais e mais em vida. E claro, o Senhor vai estar alegre com isso. No Novo Testamento nós vemos a experiência do apóstolo Paulo. Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, amado, ele também recebeu esse comissionamento divino. É verdade. Amados, e diante de autoridades e até um rei, Agripa, ele falou assim, lá em Atos: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ó Senhor Jesus, que maravilhoso, né?
Paulo, de fato, amado, estava muito cheio do Espírito, cheio de intrepidez. Louvado seja o Senhor por isso. Amados, isso mostra que quando nós somos ministros da nova aliança, comissionados pelo Senhor, de fato, nós somos cheios de intrepidez e cheios do Espírito. Oh, aleluia! O segundo item, amado, é a constituição da palavra fundamental e profética. Oh, Senhor Jesus! E a palavra fundamental, né, mostra assim que nós não podemos ser superficiais, é mesmo? Por isso, amado, o ministro da Nova Aliança, ele tem a palavra fundamental em sua vida. Amém? Ele conhece as verdades, e essas verdades são fundamentais em sua vida, no seu ministério. Palavras como arrependimento, perdão de pecados, né? Regeneração, reconciliação, santificação, oh aleluia, transformação, conformação e, claro, por último, glorificação. Amados, essas verdades, elas dão um fundamento à vida espiritual de um ministro, não é mesmo? E claro, quando ele é indagado sobre qualquer um desses assuntos, amados, ele pode ajudar as pessoas. Aleluia por isso, né? Senhor Jesus. Também existe a palavra profética, né? A palavra profética é aquela que dá direção, dá um foco, dá um alvo para o ministro da Nova Aliança. E principalmente, é claro, ele nos dá uma direção. Senhor Jesus, não deixa o exército de Deus, não é mesmo? Tá vagando de um lado para o outro, não. Eles andam numa só linha, numa só direção. Louvado seja o Senhor. E claro, também nos atualiza. A palavra profética nos atualiza daquilo que Deus está fazendo na terra, no Brasil e na nossa cidade. E dessa forma podemos cooperar também com o Senhor. Louvado seja o Senhor. O terceiro item, querido irmão, é as experiências das riquezas de Cristo. Amém? Senhor Jesus. E é precioso por quê? Porque o ministro da Nova Aliança, amados irmãos, ele não vive na esfera doutrinal. Não é mesmo? Ó Senhor Jesus. Mas ele aplica, amados, as verdades em seu viver. Louvado seja o Senhor. Ou seja, nós não vivemos na doutrina, não, no conhecimento apenas, na forma alguma. Mas nós pegamos aquilo que ouvimos, conhecimento, e colocamos na prática. Dessa forma, temos um viver cheio de vitória, cheio de vida, de desfrute. Um viver feliz, amados. Vendo que o Senhor, de fato, né, é a nossa riqueza. E claro, quanto mais desfrutamos de Cristo, amado, ficamos ricos, cheios de riqueza. E claro, Paulo falou que as riquezas de Cristo são insondáveis. Por isso que eu e você precisamos desfrutar mais e mais de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amados, agora vamos ver o quarto item, amém? O quarto item, amados, é muito importante. É os sofrimentos e tribulações mediante a obra da cruz. Senhor Jesus. E eu queria contar algo para vocês, tá? Não tem como desviar-se desse quarto item. Não tem como não passar por ele. Amados, os sofrimentos e tribulações são necessários. Ó Senhor Jesus. Eu tenho visto esses dias, irmão Pedro, dá glória a Deus, né? Até o irmão Ezra também. Dá glória a Deus por essa pandemia. Vendo assim que o Senhor está trabalhando, amados, por meio dessa situação. Então, amados, não é que a gente procure. Mas se vier, precisamos nos gloriar no Senhor. E dizer sim, amém. Ó Senhor Jesus, a gente sabe que a obra da cruz, amado, é o que tira tudo que há de natural no ministro. É tudo que há natural em nós, em mim e você, na nossa vida, o Senhor tira por meio dessa obra da cruz. Senhor Jesus! Lá em Colossenses 1:24 é precioso, tá? Vamos ver o que é que Paulo diz. Vamos ouvir. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo. É precioso porque esse versículo mostra que Paulo se regozijava, né? Regozijo, amados, é alegria. Oh, Senhor Jesus, sabe em que ele se regozijava? Nos sofrimentos, amados. Oh, aleluia. E ele diz mais, né? Preencha o que resta das aflições de Cristo. E é interessante, amados, que isso é na sua carne, né? E ele faz isso pelo corpo de Cristo. Oh, Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor por esse encargo, amados.
Com relação, amados, à redenção, não é mesmo? O Senhor já fez tudo. Louvado seja o Senhor por isso. Então, amados, o que é que resta para preencher de sofrimentos? Amados, é sofrer pela igreja. Eu e você, quanto mais nos damos pela igreja, amados, nós sofremos por ela. Ó Senhor Jesus, precisamos, amados, dia a dia, né? Tá sofrendo pelos irmãos, para que eles possam também crescer em vida. E todos juntos reinarmos, não é mesmo? Senhor Jesus. Dessa forma, querido irmão, eu e você, né? Vamos estar juntos, né? Caminhando firmes, né? Para o reino. Dessa forma, eu e você vamos estar sendo vencedores em nosso dia a dia. Ó Senhor Jesus. E claro, né? Quanto mais passamos por situações de sofrimentos, né? De tribulações, amados, ajudamos outros. Lembre-se que o Senhor Jesus, né? Ele veio e sofreu, amados, tudo que passamos hoje. Fome, frio, dor, angústia, aflições, tudo isso o Senhor passou. Para quê? Para nos ajudar hoje. Ele hoje é o nosso sumo sacerdote. Lá em Hebreus fala isso, não é mesmo? E ele, amados, ele aprendeu isso pelos sofrimentos que passou. Por isso que eu e você, quando passamos por sofrimento, tribulações, angústia, amados, pode ter certeza, nós vamos poder ajudar muitas e muitas pessoas. Muitas e muitas, muitos e muitos irmãos, né? Por isso, amados, não reclame, né? Não se angustie por isso, mas glorifique o Senhor. E dessa forma, eu e você, glorificando o Senhor, em meio a qualquer situação, o Senhor, amado, vai estar crescendo mais e mais em nós. E nós vamos reinar na sua volta. Amém? Eu, claro, você e os irmãos que temos ajudado, que temos sofrido por meio deles. Louvado seja o Senhor. Que nesse sábado você possa desfrutar bastante. E claro, que você possa também, né? Preencher o que resta das aflições de Cristo. Louvado seja o Senhor. Aleluia.